dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de missões nacionais. E o motivo de oração de hoje é para que cada discípulo de Jesus possa compreender a grande oportunidade da evangelização, privilégio que Deus nos dá de sermos instrumentos dele para levar alguém aos pés de Cristo e à segurança da vida eterna. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do verso 8 ao 16. Mas a nossa meditação está no verso 10, que diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Porque o remorso é apenas um sentimento de dor. Nada mais do que isso. O remorso é uma culpa. É quando alguém faz alguma coisa errada e fica com remorso, ele apenas traz sobre si aquele sentimento de culpa, de consciência de que não devia ter feito aquilo, mas apenas isso. Arrependimento é mais do que isso. Arrependimento é uma mudança de direção. Arrependimento é você estar indo numa direção e você voltar atrás. E a palavra de Deus nos diz que a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Por que a pregação do Evangelho é tão confrontativa? Porque as pessoas elas só vão viver a experiência do arrependimento quando forem confrontadas com a realidade do perigo que está diante delas. Elas estão indo em direção ao precipício e se elas não forem alertadas a respeito disso, elas não vão dar a meia volta. Então, tem muita mensagem do Evangelho que é coach, que é massagem no ego, e isso não produz arrependimento. O arrependimento que traz vida, que traz a salvação, diz o texto que o arrependimento resulta em salvação, ele é fruto dessa confrontação, quando nós apresentamos a verdade do Evangelho e as pessoas conscientes de que estão indo em direção ao abismo, que estão indo em direção ao inferno, que estão indo em direção à perdição eterna, elas dão meia volta e elas deixam de caminhar na direção da perdição e voltam-se para Deus. A pregação do Evangelho, ela envolve a produção do arrependimento no coração do pecador. É lógico que esta realidade não é fruto de argumentação humana, é fruto da manifestação do poder, da graça e da atuação do Espírito Santo enquanto estamos proclamando este Evangelho do Reino. E é nesse momento, quando as pessoas caem em si, conscientes de que se continuarem caminhando na mesma direção que estavam indo, elas vão para a perdição eterna. E elas têm consciência de que precisam se voltar para Deus. Isso chama-se arrependimento. Não é simplesmente uma culpa pelo pecado cometido, mas é uma decisão de não mais viver naquela realidade, não mais viver no pecado, não mais viver longe de Deus. E a Bíblia diz que essa tristeza que é da vontade de Deus, isto é, Deus quer que os homens sintam esta tristeza do pecado para que eles possam, de fato, se arrepender dos pecados cometidos. Isso conduz à salvação. Mas a tristeza do mundo, ela resulta em morte, porque é só um sentimento de remorso. Não tem mudança de vida, não tem transformação de vida. O Evangelho de Cristo transforma a vida do homem.
e oferece ao homem a oportunidade de viver uma nova vida com Jesus. E é esse o compromisso de cada discípulo: levar esse evangelho do reino àqueles que estão à nossa volta, para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados e voltarem-se para Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que nos ajudes a aproveitar cada oportunidade para que esse evangelho do reino possa fluir dos nossos lábios e, pelo poder do teu Espírito, as pessoas possam viver a experiência do arrependimento. Livra-nos, ó Deus, de argumentações que provoquem remorso, porque o remorso não resolve absolutamente nada. Mas usa a nossa vida como instrumento do Senhor para que as pessoas possam viver a experiência do arrependimento, para que então possam voltar-se para Deus, confiantes no poder perdoador da cruz de Cristo. Nós oramos para que cada discípulo possa aproveitar no dia de hoje cada oportunidade para proclamar o Evangelho de Cristo e ver vidas transformadas pelo teu poder e graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?